Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui à nossa programação e também, né, vamos dar sequência aqui à nossa atividade especial dessa semana que trata-se aí de falar dos 10 anos, né, das manifestações de junho de 2013, um importante acontecimento no país. E no dia de hoje, aí para poder debater, conversar aqui com a gente, né? Convidei aqui o Zé Maria, né, dirigente nacional do PSTU, e o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, né, professor, né, de economia da Unicamp. Era para estar nessa mesa também o Pleno Altman, do Opera Mundi, mas por razões que eu particularmente acho que não convém colocar aqui, ele infelizmente não pôde, né, estar presente aqui com a gente nesta live, né? Mas enfim, uma programação aí que nossa continua independente de qualquer coisa. Então, o Zé e Plínio, conforme a gente tinha combinado aqui em off, né, nos bastidores, cada um vai ter 20 minutos, né, de fazer sua apresentação, né, da jornada de junho e 15 minutos depois aí para iniciar, né? Então acho que conforme aqui o Plínio pediu, o Zé Maria começa aqui a sua intervenção, né, de 20 minutos. Começo? Posso ir? Obrigado, Guilherme. Boa noite, Plínio. Boa noite a todas e a todos que estão nos acompanhando. Essa discussão é uma discussão bastante importante. Nos 10 anos da Jornada de Junho de 2013, nós temos, dentro do movimento, e nós vemos na própria mídia burguesa, uma série de discussões e interpretações daqueles eventos. E eu queria começar dizendo que, obviamente, também já é um lugar comum sobre isso, não foi pelos 20 centavos de aumento do preço das passagens daquele momento que eclodiu todo aquele processo, ainda que aquilo tenha sido uma fagulha. Mas a explosão social que nós vivemos no país naquele momento, ela tem como pano de fundo, como base, um crescimento do descontentamento no conjunto da população, nos setores mais explorados e oprimidos da população especialmente, que vinha de um processo que surgia, que era gerado por um processo de decadência do país, que tem a ver com o avanço do processo de recolonização que o Brasil vem vivendo, desde o fim da ditadura militar, processo de reprimarização da economia, que leva ao empobrecimento do país e uma degradação das condições de vida, de maneira geral, das pessoas, no âmbito de uma crise mundial que se abriu em 2008 e 2009, que cobra um preço altíssimo, porque o capitalismo, nesses momentos de crise, atira as suas consequências nas costas da classe trabalhadora, da maioria da população, para preservar o lucro dos grandes oligopólios. E é um processo que se insere também num contexto mundial que é preciso que a gente considere. Nós vivemos em 2012 a Primavera Árabe, né? Nós vivemos naquele momento um processo de lutas muito importante em regiões da Europa, na Grécia, aquelas foram dezenas de greves gerais, todo o processo de mobilização de massas que nós tivemos na Europa, os indignados, nos Estados Unidos, com o Occupy Wall Street, e aqui no Brasil, ainda em 2012, nós vimos uma série de mobilizações muito importantes da classe trabalhadora, especialmente no setor da construção civil, com as revoltas das obras do PAC, as mobilizações que nós tivemos no setor de educação em 2012, que era expressão de que, diferente daquilo que se pregava, de que nós estamos vivendo anos dourados do país, essa era um pouco a pregação que fazia o PT e os apoiadores, né, dos governos do PT, havia um processo de degradação das condições de vida, de empobrecimento, de precarização da vida. A parcela talvez mais importante das pessoas que foram às ruas naquele período eram justamente os setores mais jovens, da classe trabalhadora, precarizados, que era uma expressão disso, ou seja, de um país que vinha num processo de decadência e que, apesar das possibilidades que se abriam no sentido das pessoas terem um grau maior de escolaridade, a realidade concreta é que, apesar disso, essas pessoas viviam cada vez pior, porque os empregos que eram alardeados
pelo governo do PT, os tais milhões de empregos, eram empregos precários, com salário muito miserável, e a pessoa, às vezes, se sacrificava, fazia uma faculdade e depois ia ganhar 1.200 conto por mês. Essa situação que foi gestando um descontentamento no conjunto da população, especialmente nos setores mais explorados da classe trabalhadora, que levaram àquela explosão social que teve como estopim a repressão bárbara da polícia militar, as manifestações que ocorreram aqui em São Paulo, mas também em outras regiões do país, reivindicando naquele momento a revogação do aumento do preço das passagens. As demandas daquele processo de mobilização eram as mais variadas, mas todas elas indicavam descontentamento, necessidades da população, sejam demandas por melhores condições de vida, demandas dos setores oprimidos da sociedade, demandas democráticas, a denúncia da corrupção, que depois virou, né? A denúncia da corrupção virou uma coisa que foi estigmatizada pela esquerda como se fosse simplesmente uma bandeira da direita. E é uma coisa curiosa, porque se você pega o discurso que setores da esquerda fazem em relação ao problema da corrupção, parece que a esquerda é a favor da corrupção, porque quem denuncia a corrupção é de direita. E, na verdade, aquilo ajudou a desgastar o governo que estava no controle do país naquele momento. O que as demandas daquele processo expressavam, ou seja, as reivindicações que surgiram e que se multiplicaram para além do problema da redução do preço das passagens? Era uma expressão generalizada de descontentamento em diversos setores da população que foram às ruas. Era um processo profundamente progressivo. Profundamente progressivo, essa é a nossa opinião. Não tem nenhum fundamento apresentar aquele processo, aqueles eventos, como o gerador que deu passo ao surgimento da ultradireita no nosso país, ou a vitória do Bolsonaro em 2018, que apresenta esses eventos como eventos reacionários. Um pouco essa é a narrativa que foi sendo construída pelo PT para tentar livrar a cara do governo do PT no momento daquele país e que, de uma certa forma, também foi assimilada por vários setores da grande imprensa, da mídia burguesa. Esse processo, ele não só... Por que esse processo? Veja, é uma discussão que é importante. A narrativa do PT é que aquilo ali gerou a vitória do Bolsonaro em 2018. Por que esse processo, em sendo um processo profundamente progressivo, não gerou um fortalecimento da esquerda naquele momento? Ou da chamada, da dita esquerda, aqui no nosso país? Em que condições os desdobramentos de 2013 levaram ao resultado eleitoral de 2018? Vejam, camaradas, a primeira questão que é muito importante, eu acho, nós identificarmos, é que aquela rebelião popular, que era progressiva, porque expressava o descontento das massas com o aumento da exploração, com a degradação das condições de vida que eram impostas pelo capitalismo em crise, né, se enfrentou com qual governo? Quem era o gerente dos planos econômicos que tratava de despejar, descarregar nas costas da classe trabalhadora e da juventude brasileira as consequências da crise do capitalismo? Era o governo do PT, era o governo Dilma. Não só o governo do PT em nível nacional da Dilma, aqui em São Paulo, que é a capital mais importante do país, em termos de população, de importância econômica e política, era o Haddad. Foi com esse setor político do país que aquelas mobilizações se enfrentaram. E o governo do PT, a nível nacional e nos estados e municípios onde governaram, enfrentaram a mobilização e trataram de derrotá-la. Eu não tenho tempo aqui, mas poderia contar, talvez no encerramento conto, o episódio da negociação com a Haddad aqui em São Paulo, que foi feito no meio daquele processo, a pedido do presidente da CUT, e a resposta que o Haddad deu ao movimento. Ele atuou para derrotar o movimento e, quando foi derrotado pelo movimento, fez um acordo com o Alckmin para poder anunciar a redução do preço da passagem, os dois juntos. Mas o governo do PT, naquele momento, atuou para derrotar o movimento, para esvaziar aquele processo de mobilização. Aquilo ali era a expressão mais, digamos assim, cabal dessa ideia ou dessa localização política do PT e dos apoiadores do PT naquele momento e hoje, que apresenta os governos do PT como o melhor que pode se ter. E a resultante da aplicação das políticas do governo do PT como se fosse o paraíso. Nada mais do que aquilo é permitido e é possível. Quem lutar para mais do que isso é porque é de direita. Ou seja, a administração do PT, administrando a crise do capitalismo naquele momento,
A diferença do governo da Dilma com o governo Lula é que o governo Lula administrou o país no momento de crescimento econômico e a Dilma administrou no momento de crise. Descarregou nas costas do trabalhador a crise. Quando o trabalhador reagiu, não pode. É de direita. Então, em primeiro lugar, ou seja, a esquerda, a dita esquerda no país não se fortaleceu naquele momento porque se enfrentou com o movimento. Atuou para derrotar o movimento. Fora os 20 centavos que foram revogados pela força da mobilização, quais foram as mudanças que ocorreram no país em função daquelas demandas que foram apresentadas pelo movimento? Então, se atuou para esvaziar o processo de mobilização de massas. Agora, não se resolveu os problemas que afligiam e aflige até hoje a vida das pessoas e que geraram aquele processo de mobilização. Ao não se resolver os problemas concretos, apesar do esvaziamento das mobilizações de massa naquele momento, a luta da classe continuou. Veja, continuou em várias dimensões. Nós tivemos um crescimento das ocupações de terra aqui em São Paulo, de terrenos urbanos aqui em São Paulo, muito grande. O Luta Popular tem um levantamento interessante sobre isso, que mostra o quanto se multiplicou a quantidade de ocupações urbanas depois daquele processo de mobilização de 2013. O processo de ocupação das escolas, que foi também generalizado pelo país em 2 momentos distintos, que era uma expressão de como a juventude via o seu momento, né, de colocar para fora as suas demandas, as suas reivindicações. E mesmo depois desse processo e da atuação que teve o governo do PT para derrotar o movimento, e não foi só do ponto de vista de negar as demandas, de tratar de atuar politicamente contra o movimento, é o crescimento da repressão. Veja que depois veio a repressão, as mobilizações contra a Copa, a própria lei das organizações criminosas, que foi gestada no governo Dilma, que depois foi utilizada para botar o Lula na cadeia, veio para punir quem? Para reprimir quem? As mobilizações dos trabalhadores naquele momento. Essa foi a ação que esse partido teve em relação ao movimento naquele momento, e mesmo assim Dilma se elegeu em 2014, prometendo não mexer nos direitos da classe trabalhadora, porque o Aécio Neves era uma ameaça contra os direitos da classe trabalhadora. E qual foi a primeira coisa que a Dilma fez quando foi eleita em 2014? Ela desencadeou um processo de ataque generalizado aos direitos da classe trabalhadora. Como ela enfrentou o momento de crise, o que ela fez para garantir o privilégio da classe dominante do país, dos bancos, dos grandes empresários, para garantir o privilégio dos de cima, ela começou a retirar direito dos de baixo. Foi o ataque às restrições ao acesso ao seguro-desemprego, no momento que o desemprego explodia no país por conta da crise. Foi as restrições ao acesso ao PIS/PASEP, que são justamente benefícios que são fundamentais para os setores mais pobres da classe trabalhadora. E esse tipo de atitude, o anúncio da reforma da Previdência, que foi feita ainda no governo da Dilma, que só foi efetivado depois, no governo seguinte, mas esse anúncio já foi feito no governo da Dilma. E é essa atitude, esse estelionato eleitoral que foi praticado pelo governo da Dilma, que leva digamos assim, a um aprofundamento da ruptura de setores muito importantes da classe trabalhadora com o PT e seu governo, que já havia começado em 2013. 2013 era uma expressão de uma ruptura, de um desencanto, né? De uma decepção com aquela cantilena de que aqui nós estamos vivendo sonhos dourados. O Brasil está mudando. O PT está mudando o Brasil para todos. Não é isso que as pessoas sentiam na sua vida. E o desencanto começa aí, se aprofunda com o estelionato eleitoral da Dilma. Ela perde sustentação política no movimento, perde controle do Congresso Nacional em função disso, e isso gera o processo do impeachment dela, porque ela perde função para o grande empresariado, na medida que ela perde as condições de aprovar no Congresso Nacional as políticas que interessavam a burguesia naquele momento. O campo, as manifestações que houve naquele período, tomadas paulatinamente pela classe média e dirigida por setores cada vez mais à direita, tem a ver justamente com esse processo, com a localização da esquerda nesse embate entre os trabalhadores que queriam mudar suas condições de vida para melhor e o governo que tratava de impor condições cada vez piores para a classe trabalhadora. Veja, gente, foram feitas pesquisas aqui o grupo do Pablo Hortelado aqui da USP, sobre a opinião dos manifestantes que estavam na rua em 2015. 88% achavam que o Estado deve prover serviço de saúde para todos os brasileiros. 74% o serviço de saúde deve ser gratuito. 92% diziam que o Estado deve prover educação para todos os brasileiros. 86% que a educação deve ser pública e gratuita. Esse era o público que estava nas manifestações. Isso aqui são as posições da direita? Não.
Como a direita conseguiu canalizar tudo isso contra a dita esquerda? Porque a direita pegou essas bandeiras, a denúncia da corrupção, e jogou contra o governo, porque o governo se negou a atender cada uma dessas bandeiras, assim como não atendeu nenhuma das bandeiras que foram levantadas nas mobilizações de 2003. Concretamente, esse é o processo que levou à perda de apoio da presidenta Dilma e o impeachment do governo dela. Dizem, nós no momento o PSTU, apesar do que os desafetos do nosso partido dizem que nós defendemos o impeachment, o PSTU nunca defendeu o impeachment, o PSTU defendia uma política distinta. Nós éramos contra o impeachment porque o impeachment significava trocar os 6 pela meia dúzia. Nós defendíamos fora todo mundo. Tira Dilma, tira Temer, que aliás foi colocado no governo por ela e pelo PT, né? Tira os dois, Congresso Nacional, e que se convoque outras eleições, e vamos tratar de construir um processo, um campo de classe, a organização independente dos trabalhadores, para que a gente possa construir uma alternativa de classe no nosso país. Essa era a nossa política. Faltou força para isso, me disse um dirigente do PT naquele momento. Vocês não podem defender isso porque a esquerda não tem uma alternativa no Brasil nesse momento. Eu falei, olha, a esquerda teria. Se nós juntarmos aquilo que são as organizações sindicais, os movimentos populares, o PSTU, o PSOL, a esquerda do PT, o MST, o MTST, nós temos uma das esquerdas maiores do mundo. Por que não há uma alternativa de esquerda hoje? Porque a maioria dessas organizações, o PT, o PSOL, o PCdoB, a direção do MST, do MTST, giraram para apoiar a Dilma, para apoiar o governo, que estava atacando a classe trabalhadora. Por isso a classe trabalhadora não teve uma alternativa de esquerda naquele momento que pudesse disputar a sua consciência e fazer avançar a sua luta. O PSTU ficou sozinho nesse terreno. E nós somos um partido ainda pequeno. Não tivemos condições de cumprir esse papel, porque o restante da esquerda abdicou da sua tarefa. Esse processo, camaradas, parou a luta da classe trabalhadora? Não. A classe trabalhadora continua lutando. E nós tivemos, no começo de 2017, um processo de mobilização no país muito poderoso, com uma vantagem em relação a 2013, porque foi a classe trabalhadora organizada que foi a campo. Nós tivemos a greve geral. Primeiro, uma mobilização que começou já no final de 2016, com o setor metalúrgico, depois nós tivemos uma mobilização muito forte da educação no começo de abril de 2017, e a greve geral que nós tivemos no final de abril. Foi a segunda greve geral mais forte da história recente do país. Depois dessa greve geral, uma manifestação em Brasília com 100 mil pessoas, que foi uma batalha campal, gerou uma batalha campal lá em frente ao Congresso Nacional. Ali se criou condições para convocar a segunda greve geral de 2 dias, que as centrais sindicais chegaram a marcar, mas depois desmarcaram, suspenderam. Para quê? Para canalizar para as eleições de 2018. Segurar a mobilização da classe trabalhadora, jogar para as eleições. Pela terceira vez, a classe trabalhadora foi iludida, enganada e traída pelas suas direções. Esse processo, essas 3 decepções, levou ao resultado que nós tivemos eleitoral em 2018. Agora vejam, camaradas, esses setores traíram o movimento, a direção do movimento, capitaneada pelo PT e pelos satélites, pelas organizações que apoiam o PT, traíram o movimento em 2013, porque ao invés de se apoiar naquele processo de mobilização para tratar de buscar mudanças no país, enfrentou e tratou de derrotar aquele processo de mobilização para defender o status quo. Traiu de novo em 2014, estelionato eleitoral da Dilma, e traiu de novo em 2017. O que derrotou a luta das massas, da classe trabalhadora organizada no começo de 2017, não foi Temer e não foi a repressão, foi os seus dirigentes. Essas lutas poderiam ter construído um outro futuro para o país. A situação que nós vivemos depois disso, os desdobramentos que nós tivemos depois disso, foram determinados não pela força da ultradireita ou pela defensiva da massa, como as pessoas costumam dizer. Não. As massas foram derrotadas pelos seus dirigentes. Isso selou o destino do PT e ajudou a canalizar o voto de uma parcela importante da população para apoiar o Bolsonaro em 2018. E a reação do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, das organizações que apoiam esses partidos, as próprias centrais sindicais, qual foi, gente? Foi xingar a massa, porque a massa é estúpida, está votando num cara que é de ultradireita. Sabe qual é o problema que nós temos aqui? Essas organizações tratam a classe trabalhadora e os movimentos de massas como se fosse um objeto que deve estar em função do sujeito, que são esses partidos, os seus projetos. E a massa não é objeto de ninguém. Ela é sujeito da sua história.
É com o movimento de massas, com a classe trabalhadora, que nós vamos mudar esse país a favor dos trabalhadores, ou esse país não vai ser mudado. A tarefa da esquerda é justamente tratar de construir uma direção consequente que ajude a conduzir a luta do movimento, para que o movimento em luta transforme esse país, destrua essa sociedade que está aí, coloque a classe trabalhadora organizada no governo para que ela transforme o país e abra caminho para a construção do socialismo. Esses partidos não compreendem isso. E como a massa não está de acordo com o seu projeto, a massa é que está errado. Agora, se enganam os partidos que acham que é possível enganar indefinidamente a massa e levá-la a apoiar indefinidamente um projeto político que vai contra as suas necessidades, os seus interesses. O desgaste que o PT sofreu naquele momento e o custo político das traições que ele praticou contra a classe trabalhadora foi o que o PT passou nos últimos anos. Mas veja, aprenderam? Não. Estão repetindo a mesma coisa agora. De novo, aliança com o grande empresariado, uma aliança mais profunda ainda com o grande empresariado, com os setores do imperialismo, para aplicar um programa econômico pior do que o que a Dilma aplicou sobre a classe trabalhadora brasileira. Os primeiros governos do PT começaram em 2003 com Bolsa Família, com ProUni, com concessões extremamente limitadas, mas com concessões. Esse governo começou com teto de gastos. Vai atacar com mais profundidade as condições de vida da classe trabalhadora, como a gente está vendo aí no arcabouço fiscal. Qual é o problema, camaradas? Vai amargar o descontentamento e o enfrentamento com o movimento de massas ali na frente. É justamente por isso que, para nós, para o PSTU, é fundamental, neste momento, não só preservar a independência das organizações da classe trabalhadora em relação ao governo e aos patrões. É fundamental construir uma oposição de esquerda a esse governo. Porque se nós não construirmos uma alternativa de oposição que organize a classe trabalhadora de forma independente, nós não vamos conseguir lutar contra as políticas desse governo que atacam as condições de vida da classe trabalhadora, menos ainda para a nossa classe, que possa impedir que a ultradireita volte a ganhar consciência de milhões de trabalhadores e volte a crescer no país. Uma alternativa de esquerda, neste momento, implica a organização da classe trabalhadora de forma independente para lutar. É nesse caminho que nós temos que avançar na organização da nossa classe para enfrentar o governo que está, o governo Lula e Alckmin, e para avançar no sentido da construção de uma alternativa socialista para o nosso país. Desculpa que eu passei aqui 40 segundos. Maravilha, tudo bem. Então, maravilhas né? Peço para que o Zé Maria desligue o microfone e passa a bola aí pro Plínio aí fazer a intervenção de 20 minutos, né? Ao mesmo tempo do Zé Maria, vai fazer sua exposição sobre os 10 anos das manifestações de junho. Então, boa noite a todos e todas, boa noite, Guilherme, boa noite, Zé. Um prazer poder discutir esse assunto, né, com vocês. Boa noite a todos também que estiverem nos ouvindo, desde logo. Né? Eu acho o seguinte: primeiro, eu elogio a tua iniciativa, Guilherme. As Jornadas de Junho é o fato político mais importante da história do Brasil desde as greves sindicais do final dos anos 70. E as Jornadas de Junho é o fator determinante da luta de classes na última década. Então, nós precisamos entender o que são as Jornadas de Junho de 2013. Eu quero discutir aqui 3 questões. Né? Primeiro, o que motivou as Jornadas de Junho? Segundo, quais foram as consequências das Jornadas de Junho? E terceiro, quais são as lições das Jornadas de Junho? Então, eu vou, na verdade, complementar um pouco o que falou o Zé Maria. Eu quero o seguinte: como é que explodiu as Jornadas de Junho? Porque tem muita discussão de onde veio. Né? E tem teoria da conspiração, que foi, na verdade, uma invenção do imperialismo, guerra híbrida, enfim, tem 1000 teorias sobre o que aconteceu, o que provocou as Jornadas de Junho. As Jornadas de Junho, na verdade, é uma revolta contra a barbárie urbana. É um grito, é uma insurreição contra a barbárie urbana. A barbárie urbana é o que se vive nas grandes cidades do Brasil. Deixa eu fazer só uma pergunta. Vocês estão me escutando? Porque eu acho que tá. Porque eu estou aqui com um problema de internet. Então, se não estiver escutando, vocês me avisam. Tá.
Então, ela surge espontaneamente das placas tectônicas da sociedade brasileira. E ela carrega no seu bojo todas as contradições acumuladas ao longo dos 500 anos de história mal resolvida do Brasil. Esta que é a força das Jornadas de Junho, e por isso que elas eclodiram com uma vigor, com uma energia muito impressionante. Né? Então, primeiro, ela não é surpreendente que estas contradições tenham vindo à tona. O surpreendente é que tenha demorado tanto para vir à tona. E não o fato delas terem vindo à tona. Por quê? Porque as condições de vida do povo são muito ruins. E o que nós estamos assistindo no Brasil nas últimas décadas é um rebaixamento progressivo do que o Marx chamaria de nível tradicional de vida dos trabalhadores. Então é isto que fez o povo ir às ruas. Surpreendeu o PT, porque o PT, na verdade, se descolou do povo. Porque o PT, na verdade, achava que crescimento econômico resolveria os problemas do povo. O Brasil tem 500 anos de crescimento econômico e nunca resolveu o problema do povo. Então, crescimento, aquele neodesenvolvimentismo, ele, na verdade, não resolvia nenhum dos problemas do povo. Segundo, o PT se surpreendeu porque ele imagina que a modernização dos padrões de consumo acaba resolvendo o subdesenvolvimento e a dependência. E não. A modernização dos padrões de consumo, a cópia dos estilos de vida, dos padrões de consumo do centro, que foi o que se promoveu durante o governo do Lula, né? O acesso ao celular, o acesso ao carro, à moto, enfim. Isso, na verdade, agrava o subdesenvolvimento e a dependência, como se viu logo em seguida. Porque os problemas econômicos da segunda metade da década, desta última década, eles não saíram do nada. Claro que eles têm um condicionante externo, que é a crise econômica. Mas este condicionante bateu na sociedade brasileira de maneira particularmente forte. Por quê? Porque o Brasil vinha com uma estrutura frágil e com um acúmulo de contradições do chamado ciclo desenvolvimentista. Então, o que acontecia no Brasil? Uma prosperidade material enganosa, desindustrialização, rebaixamento das condições de vida dos trabalhadores. E no sentido mais geral, né, para onde estava indo o Brasil? Não agora com o Lula, com a Dilma, nem mesmo antes com o Lula, mas há décadas. O Brasil está sofrendo um processo de reversão neocolonial, que é um rebaixamento progressivo de todas as conquistas civilizatórias dos trabalhadores brasileiros. Isso vem, no mínimo, desde a ditadura militar e vai se agravando, vai se aprofundando com a chegada do FMI e depois muda de qualidade com a liberalização da economia. E a esta mudança corresponde mudanças profundas no mundo do trabalho, uma precarização do trabalho, uma degradação da vida urbana, uma degradação das políticas públicas. Então, é dentro deste contexto que vem as Jornadas de Junho. Este é que é o fator determinante. Ah, mas o imperialismo atua? O imperialismo sempre atua. Óbvio que o imperialismo atua. Né? Não há a menor dúvida que há guerra híbrida, imperialismo, conspiração, tudo isso tem. Mas isto não leva as pessoas às ruas. O que levou foi uma reação espontânea das massas contra a barbárie capitalista. Bom, qual foi o conteúdo desta político, desta juventude que foi às ruas? Eles foram às ruas com a Constituição brasileira debaixo do braço, pedindo políticas públicas padrão FIFA, cercando o Congresso, mas não depredando o Congresso, e passando um sabão nos políticos, exigindo o cumprimento da Constituição cidadã. Então, é este o cenário que a gente viu. Segunda coisa que é importante a gente ter claro, isto não acontece do nada no Brasil, mas isto também não é um fato isolado brasileiro.
Nós estamos assistindo explosões sociais em todos os cantos do globo. E na América Latina, de uma maneira muito clara. Na Argentina, no Chile, na Bolívia, no Peru, no Equador, na Colômbia, na Venezuela. Ou seja, nós temos jornadas de junho para tudo que é lado. Isto vem da onde? Vem da barbárie capitalista. E tem também fora do continente latino-americano. Então, as jornadas de junho se enquadram dentro do contexto de uma crise estrutural do capital, do capitalismo da barbárie e da reação das classes subalternas ao capitalismo da barbárie. Bom, quais foram as consequências das jornadas de junho? Eu acho que tem uma consequência determinante, né, que é as jornadas de junho decretaram a crise terminal da nova república. A crise terminal. Não é uma crise que você recicla. Não, é uma crise que determina o fim da nova república. Né? E, com isto, uma mudança de qualidade na luta de classes. Porque a luta de classes passa a se condicionar entre, né, a briga do velho com o novo. O velho que resiste à morte, a nova república, e o novo, que tem que substituir a nova república. Por que é uma crise terminal? Porque esta Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, ela carregava uma contradição insolúvel. Qual é a contradição? Ela promete cidadania, mas o país é um país subdesenvolvido e dependente, que impede, do ponto de vista objetivo, qualquer cidadania. Vou dar um exemplo. Eu prometo que vou melhorar o salário, mas a economia exige a superexploração do trabalho. Então, existia uma contradição insolúvel entre o ideal, o que se prometia, e o concreto, o real, a realidade concreta brasileira. Bom, esta contradição foi para a rua de maneira espetacular nas jornadas de junho, que tem vários momentos, né? Depois a gente chega lá. Bom, por quê? Porque para os de baixo, eles queriam as promessas. E os de cima, a burguesia, olhou e falou: opa, chegou a hora de diminuir as expectativas, de segurar o povo. Né? Então, é isto que decreta. A Constituição de 88 deixou de ser crível para os de baixo e deixou de ser conveniente para os de cima. Bom, nós temos, na verdade, não uma jornada de junho, várias jornadas de junho. Porque a verdade é que ela começa pela esquerda, claramente pela esquerda, mas termina pela direita. E nós temos que entender isso daqui, né? A movimentação das jornadas de junho. Porque qual foi a resposta da burguesia às jornadas de junho? Foi o golpe. Sabe essa controvérsia, Guilherme, que tem sobre o golpe? O que é o golpe? Teve golpe, não teve golpe? Para mim, teve um golpe, claro. Um golpe da burguesia contra a classe trabalhadora. E ele começa nas jornadas de junho. Começa com a repressão violenta às jornadas de junho. E nisto, o governo do PT e o governo do PSDB estavam unidos. Ninguém criticava ninguém. Haddad de mãos dadas com o Alckmin. Eles não continuam de mãos dadas à toa. Enquanto eles jantavam em Paris, organizando grandes eventos, o pau comia solto aqui. E o Haddad elogiava a polícia. A mesma coisa com a Dilma. O Zé já mencionou isso. Bom, então, a primeira medida foi reprimir. Aconteceu a mesma coisa no Chile, aconteceu em vários países. O que aconteceu quando eles reprimiram? As jornadas cresceram que nem suspiro. A repressão não funcionou. Então a burguesia vai para uma segunda estratégia. Vamos abrir as comportas e vamos administrar a revolta. Né? E eles administraram, e todos se lembram, com basicamente duas orientações: sem bandeira, sem partido. Né? Mas tinha bandeira. Começam a chegar bandeiras do Brasil, com
com aquela coisa ordem e progresso, que no fundo quer dizer o seguinte: escreveu, não leu, o pau comeu. Né? Começam a entrar a ideia de contra-corrupção, começam a entrar pautas que eram completas, não, abaixo imposto, pautas que eram completamente alheias ao movimento. Né? E tinha partido, o Partido da Rede Globo, que naquele momento assume a centralização dos partidos e dizia: olha, este é militante, aquele é terrorista, este é ativista, aquele ali é um vândalo, né? E que dizia: agora a manifestação é na Paulista, às 10 horas, no domingo, televisionado. Não, então, eles administraram, e a direita, então, vai às ruas, coisa que ela não sabia fazer, e sequestra as jornadas de junho. Sequestra as jornadas de junho. Bom, todo mundo vai lembrar, a Dilma sumiu, entrou na clandestinidade, ninguém sabia, a Dilma ficou muda. O país, naquela confusão, e ela muda. Mas quando ela volta, a primeira conversa dela, ela apresentou 5 pontos. Não sei se vocês lembram. Eu me lembro até de quem estava atrás dela. Um deles era o Aloysio Mercadante. E qual era o primeiro ponto? Ajuste fiscal. O que mostra a completa discrepância entre as ruas e o governo do PT. Porque as pessoas não foram às ruas para pedir ajuste fiscal, foram às ruas para pedir gasto social, dignidade, é isso que eles foram às ruas. Mas não, a reação da Dilma foi olhando o quê? O andar de cima. Não se preocupem, eu continuo na austeridade fiscal. E ali o governo do PT já mostrou de que lado ele estava. Ele está do lado da ordem. E o que as ruas pediam era uma mudança da ordem, para que o país pudesse ter um mínimo de dignidade e de ordem efetiva. Bom, mas tem um terceiro. Então, a burguesia reprime, administra, mas depois ela vai para uma política de médio e de longo prazo, que é a política de reciclar o padrão de dominação, de mudar o padrão de dominação. E isto quer dizer o quê? Matar a nova república e pôr alguma coisa no lugar. Quem é que matou a nova república? A Lava Jato. A Lava Jato, que entrou com a ideia de moralizar a política brasileira, acabou colocando no centro do poder o Temer, o Lira, o Bolsonaro, esta é o Moro, o Dallagnol, bandidos, absolutamente bandidos. Eles foram, então, ou seja, não se tratava de moralizar nada. Na verdade, se instrumentalizou uma pauta moralista para fazer guerra política e, sobretudo, para desmoralizar o sistema político brasileiro, que foi trucidado. O que ainda resistiu um pouco foi o PT, porque era o mais forte deles, mas não resistiu impunemente. Sofreu um abalo profundo, e isto ainda não foi refeito. O sistema político brasileiro está em frangalhos, não existe. Ele é uma ficção, ele não é uma estrutura que não aguenta nenhum tipo de digamos, instabilidade. Então, primeiro, eles mataram o velho, que é o quê? Matar a Constituição de 88 e tudo que vem junto. E o que eles puseram no lugar? Eles estão tentando. Então, eles inventaram este Bolsonaro. Agora, eles estão inventando uma espécie de solução não contra a ordem, mas solução por dentro de uma ordem, que é da Constituição, onde a Constituição agora só tem a casca da Constituição. Porque todo o conteúdo democrático, republicano, digamos, de autonomia nacional foi destituído da Constituição. E agora eles tentam, então, uma solução por dentro da ordem, que eu chamo de solução Jucá, com Lula, com o Supremo, com todo, que tem, neste governo Lula-Alckmin, o seu, digamos, o seu pilar. Então, é isso que a gente... esta foi a solução burguesa.
Então, no fundo, em poucas palavras, qual é a solução burguesa? Pega a Constituição, a democracia restrita, restringe ainda mais. Restringe quanto? A burguesia não tem ainda consenso sobre isso, ela está dividida sobre isso. Uma parte diz, restringe tudo que der, é a turma do Bolsonaro. E a outra parte diz, não, tudo que der é um pouco disfuncional. Então, vamos tentar reduzir pouco menos. E, para isso, eles precisam do PT. Por quê? Porque o PT ele deixou de ser um partido de esquerda para ser um partido da esquerda da ordem, né, que cumpre 4 funções: criar ilusão, legitimar o sistema, desmobilizar a classe trabalhadora e impedir uma esquerda contra a ordem. Enquanto estes 4 elementos estiverem vigorando, o PT vai estar firme. Se qualquer um deles, digamos, sofrer algum tipo de problema, o PT estará em dificuldade, como esteve em 2013. Porque como é que o PT entra no cenário político? Porque foi para a rua. Como é que ele chega ao poder na década de 90? Porque tira o povo da rua. Mas nas jornadas de junho, ele nem pôs e nem conseguiu tirar. E isto demonstrou uma fragilidade imensa do PT. E é isso que abala o PT. E esta é a razão real do golpe. Depois o PT se reabilitou, do jeito que o Zé falou, porque ele teve um papel nas greves contra a reforma da Previdência, ele volta por o povo e ele mostrou para a burguesia o seguinte: não me descartem assim, não, porque eu posso pôr o povo na rua e posso tirar. E se eu não tiver no jogo, outros podem pôr e não tirar. Então, é por isso que o PT volta. Bom, então, como o meu tempo está esgotando, eu vou ficar por aqui e depois a gente discute as lições de junho, quando a gente tiver uma outra oportunidade, até se o Zé quiser depois inverter a fala, podemos inverter para ele fechar, porque é a segunda live que eu faço com o Zé e eu fico falando por último, e é sempre uma vantagem, porque você vai surfando no que falou primeiro. É isso, Guilherme. Muito obrigado aí, Plínio, pela exposição. Vocês querem fazer dessa forma aí que o Plínio do Plínio fazer a exposição final primeiro, os 15 minutos, e depois o Zé Maria, se estiver de acordo, pode ser. Então, Plínio, então vamos aqui. Oi? Não, então começo Plínio? Eu, não é isso? 15 minutos? Sim. Então vou fazer a exposição aqui, né? As considerações finais do Plínio, Zé Maria, 15 minutos cada um, né? Agora. Então, invertendo a ordem aqui conforme pedido, o Plínio, né, começa e depois o Zé Maria termina. Então, Plínio, 15 minutos aí de considerações finais e mais exposições aí que você queira colocar. Perfeito. Não sei nem se eu preciso dos 15 minutos. Se eu tiver sobrando, eu empresto para o Zé. Mas o que eu quero começar é o seguinte. Primeiro, o que precisa ficar claro? Precisa ficar claro o seguinte: há uma necessidade de uma mudança profunda na sociedade brasileira. Eu vou chamar isso de revolução. Há uma necessidade. Como é que é uma necessidade histórica? Como é que ela se manifesta? Na forma de insurreições populares. Não é um problema só do Brasil, é um problema do capitalismo do nosso tempo, que se expressa de diferentes maneiras em diferentes sociedades. Mas as jornadas de junho, nossa, elas são, por assim dizer, irmãs do estallido social chileno. Ela é irmã do estallido social colombiano, enfim. Então, essa é um primeiro questão. Por que tem essa necessidade? Porque nós estamos vivendo o capitalismo da barbárie. Ele é uma barbárie com o meio ambiente, ele é uma barbárie com as políticas públicas, ele é uma barbárie com o trabalho, ele é uma barbárie com o jovem, ele é uma barbárie com o velho. Nós estamos vivendo um sistema social absolutamente inviável.
Então, esse é o primeiro ponto, né, que fica claro das lições de junho e das lições de junho dentro do seu contexto. Ou seja, junho veio ele é portador de um desejo, o desejo de resolver todos os problemas históricos não resolvidos dos 500 anos da história do Brasil, mais os problemas históricos do capitalismo contemporâneo. Isto é que é o junho de verdade. Né? Bom, segunda lição: sem bandeira e sem partido, os protestos não vão a lugar nenhum. Todos os protestos começam por uma coisa qualquer, né? É uma prepotência contra um vendedor ambulante no Egito, é um aumento de tarifa de transporte público aqui em São Paulo, é um aumento de tarifa de metrô em Santiago, não importa. O motivo é o de menos. Aquilo estoura. Estoura, ganha uma proporção que surpreende a todo mundo. Este movimento atinge um clímax, depois ele vai perdendo fôlego, se desorganizando e acaba na letargia e, em contrapartida, organiza uma contra-revolução. Esse é o padrão que a gente está vendo. Tudo que é lugar, não só aqui no Brasil. Bom, então, por quê? Porque estas insurreições não têm bandeira, não têm norte. E não tem partido, não tem organização. Porque os partidos convencionais, eles não conversam com essa massa. Essa massa que vai para a rua, eles não acreditam no partido. E da onde vem o Bolsonaro? Vem da frustração disto aqui. Porque o Bolsonaro disputa o futuro. Qual é o futuro do Bolsonaro? O século XIX olhando para o XVIII. Esse é o futuro que ele apresenta. Mas é apresentado como um futuro. Então, ou a esquerda, contra a ordem, consegue pôr na agenda do país a necessidade da mudança e organizar esta energia que vem de baixo, para que para que esta energia se transforme em uma força não só de destruição do velho, mas de criação do novo. Ou nós vamos ficar de revoltas em revoltas. Porque não é que não vai ter outra revolta, vai ter outra revolta. Porque as derrotas dos trabalhadores nunca são definitivas. Porque quem provoca o trabalhador são as contradições do capitalismo, e estas só aumentam. Então, a necessidade, a urgência da mudança vai continuar. Qual é a lição? A lição é que a esquerda, contra a ordem, tem que repensar os seus instrumentos, repensar sua forma de dialogar com essa massa que vem de baixo, para que esta energia desemboque em alguma coisa construtiva. Né? Para isso, eu acho que um dos pontos é pôr na agenda nacional a necessidade da mudança estrutural, da revolução. E aí discutir qual é o conteúdo desta revolução. Ela tem um conteúdo específico no Brasil, outro nos Estados Unidos, outro, enfim. Mas aqui, no Brasil, o conteúdo específico é, primeiro, enfrentar imediatamente a segregação social, que é a principal chaga da sociedade brasileira. E isto, claro, leva a enfrentar o imperialismo e leva a discutir o problema do capital, né? Da necessidade de socialização dos meios de produção. Então, este debate tem que entrar em cena, senão a gente fica numa vida política que é inteirinha controlada pela burguesia. Ela controla o que pode ser discutido, e ela faz uma agenda que é a sua agenda, que é, no fundo, a agenda do fim da história. Porque o que a política virou hoje? Uma administração da barbárie. E a política burguesa se divide em torno de como administrar a barbárie. Tem a turma do heavy metal, que é o Bolsonaro, os milicianos, tal, e tem a turma mais assim, light, que é Lula, Alckmin, né, Marina Silva, o ecocapitalismo, vamos devagarzinho. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo? Administrando a barbárie.
E isso tem que ser falado, né? Tem que ser falado para o povo. E eu acho que esse é o grande desafio da esquerda, no fundo, criar instrumentos políticos para que a revolta do povo se transforme numa coisa criativa. Eu vou usar uma metáfora que eu li outro dia de um cara que o Zé Maria vai ficar contente, que é o Trotsky. Ele era muito bom de fazer sínteses, né? Então o Trotsky falou, olha, o ferreiro não pode pegar o ferro quente, ele tem que ter um instrumento para pegar o ferro quente. É a mesma coisa. A massa, ela precisa de instrumentos para poder realizar aquilo que ela é portadora, das utopias que elas são portadoras. Então, eu acho que é essa. E só para finalizar de fato, passar a bola para o Zé, eu quero dizer o seguinte: as jornadas de junho não terminaram, elas continuam assombrando a burguesia e elas continuam inspirando os trabalhadores. Porque qual é a grande lição das jornadas de junho? A maior de todas é que tudo que é sólido desmancha no ar. Que a classe trabalhadora, quando ela se levanta, ela tem a capacidade de transformar a realidade. E isto fica. E isto vai voltar, e o importante é que nós estejamos à altura das novas jornadas de junho que virão. É isso, agradeço muito o convite, sempre uma alegria poder participar do mesa de debates do Guilherme e de compartilhar a conversa com o Zé Maria. É isso, boa noite. Eu que agradeço aqui a presença, né, do Plínio, sempre uma satisfação recebê-lo aqui no canal. E vamos aqui para a última intervenção do dia, né, que é a intervenção do Zé Maria, 15 minutos para fazer considerações finais e colocar aí mais exposições, mais elementos aí na sua fala. Então fique à vontade, Zé, então 15 minutos pode começar. 15 mais 5 que eu doei para ele, né? Então, se ele quiser, ele pode ter pergunta. Não me rouba não, Guilherme. Gente, eu vou começar fazendo um comercial aqui. Esse é o último número do Opinião Socialista, do jornal do PSTU, o 655. A gente publicou, junto com esse jornal, um encarte, que são os 10 anos de junho de 2013. Quem tiver algum interesse, pode acessar no site do Partido Vocês Conseguem, ou então com a nossa militância, que tenta fazer um debate com mais profundidade sobre o significado daqueles eventos, dos desdobramentos depois. Eu acho que, para quem tem interesse no assunto, é importante, como mínimo para conhecer a fundo as nossas opiniões sobre isso. Eu dediquei aqui a minha primeira fala a um pouco buscar desconstruir essa ideologia, essa narrativa que foi criada pelo PT, de que aquilo ali era uma iniciativa da direita, do imperialismo, que era uma forma de esconder as mazelas que o governo do PT impôs à classe trabalhadora e gerou aquele processo de revolta. E essa narrativa, ela se impôs, na realidade, para dizer as coisas como são, mesmo nos setores mais avançados da classe na vanguarda, a ampla maioria da vanguarda foi convencida pelo PT disso e foi assumido também por setores amplos da própria imprensa. Eu tento acompanhar os jornais diariamente, as notícias, porque é parte do trabalho que eu tenho, é parte das coisas que eu preciso para fazer o trabalho que eu faço, e chega a dar raiva ler as matérias, a simplicidade, a naturalidade com que alguns articulistas, jornalistas dizem, o Bolsonaro nasceu daquele negócio ali, e esquece tudo que aconteceu no meio. Então, demonstrar que a classe trabalhadora que lutou em 2013 seguiu lutando depois de outras formas e que poderia ter, em 2013, imposto uma derrota ao capital, à classe dominante, e avançado no sentido da satisfação das suas demandas, e foi derrotada por quem estava no governo e pela direção das grandes organizações da classe trabalhadora, que era o PT. Foi derrotada depois, de novo, em 2014, com o estelionato que a Dilma impôs aos trabalhadores, e foi derrotada em 2017, quando estava nas ruas preparando uma greve geral pelas direções das grandes centrais sindicais que obedeceram à linha do PT, que era jogar para as eleições do ano seguinte. Isso gerou o resultado que gerou. Isso derrotou a classe trabalhadora naquele momento. A luta parou? Não, eu volto a isso mais adiante. Eu queria agora tentar dedicar essa última fala minha a explicar, então, o que houve, de onde surgiu. Se não foi aquilo ali que gerou ultradireita, de onde saiu ultradireita? O que explica esse cenário de polarização que nós vemos hoje, com um setor
de ultradireita como nós nunca vimos na história do país. Nem na época do integralismo chegou ao ponto, com a força e com o grau de organização que tem hoje esse processo. Né? O grau de apoio que tem, inclusive, no grande empresariado, nos setores, na cúpula das Forças Armadas, nas polícias e no setor importante do empresariado. Se é verdade que não é a maioria do agronegócio nesse momento que apoia a ultradireita, é uma parcela bastante importante do setor mais dinâmico da burguesia brasileira, que é responsável hoje por 1/3 do PIB. E eu acho que, desde esse ponto de vista, é importante compreender justamente esse processo que se passa na estrutura da sociedade. O Plínio falava do esgotamento do regime da Nova República, e esse esgotamento ele é resultado de mudanças na economia e nas classes sociais do país. Há uma decadência do país que vem desde o final da ditadura com um processo de desindustrialização importante, ainda que relativo, mas importante, e de reprimarização da economia do país. O Brasil vai sendo transformado aos poucos, por determinação do capital financeiro internacional, do imperialismo, num fornecedor de matérias-primas para o mercado mundial. Deixou de ser uma plataforma industrial que tinha como objetivo ajudar os monopólios industriais imperialistas a produzir aqui para vender para a região. Passou a ser um país para fornecer matéria-prima. Isso impôs, em primeiro lugar, a reprimarização da economia do país, empobrece o país. A desindustrialização empobrece o país de conjunto. Isso necessariamente impõe um empobrecimento e mais mazelas para a vida da classe trabalhadora. E trouxe mudanças importantes na classe trabalhadora, que a gente já discutiu várias vezes. Já vem desde o neoliberalismo, a terceirização, a quarteirização, a precarização generalizada, agora a uberização, que deve piorar mais agora com inteligência artificial, uma precarização que tem um endereço: baratear o custo que o capital tem com o trabalho. Onde tem que empregar gente, emprega pagando pouco. Isso. Então, isso impôs mudanças e trouxe dificuldades para a organização da classe. Isso impede a luta da classe, porque é outra coisa que muita gente fala: não tem mais os sindicatos não tem mais importância, não vai ter luta, que agora está tudo precarizado. Nós tivemos a segunda greve geral mais importante do país da história recente, agora em 2017. Ou seja, quando a classe quer, ela vai, e ela só não consegue ir mais adiante se ela não consegue instrumentos, organizações que lhe permitam avançar, que foi o que aconteceu em 2017. Né? Mas houve mudanças também na classe capitalista. Uma mudança muito importante. Recentemente, agora, foi divulgado um dado: o PIB do Mato Grosso passou o PIB de São Paulo. Ou seja, o crescimento do agronegócio fez desse setor da economia o setor mais dinâmico e mais poderoso hoje financeiramente do empresariado brasileiro, ao lado aí do sistema financeiro. Já a repartição do controle do Estado entre bancos e indústrias, que tradicionalmente nós vemos no nosso país, aqui com a burguesia aqui do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mandando no país, está questionado. Esse setor quer outro lugar ao sol no controle do Estado brasileiro. E é o surgimento da ultradireita no nosso país, ele surge com o apoio desse setor, não porque a ultradireita surge daí, mas porque esse setor não aceita, se há uma expressão, digamos assim, quase que gráfica, da negativa em aceitar a continuidade do regime da Nova República, vem desse setor. Não é à toa que aí está a maior defesa do trabalho escravo, a defesa de uma violência maior contra a classe trabalhadora. Não é à toa que a ultradireita que surge como expressão de um fenômeno mundial, e eu vou a isso, se encosta nesse setor da burguesia, é financiado por esse setor da burguesia no nosso país. Então, o apoio, o que explica essa polarização e a força da ultradireita no nosso país neste momento é que há um setor importante do empresariado, principalmente o agronegócio, mas não só, também na indústria, em função da crise do capitalismo, tem políticas, gerou divisão nos setores da burguesia. E há um setor da burguesia que quer manter a mesma exploração que fazem contra os trabalhadores, mas no regime democrático burguês, e tem um setor que diz: olha, não dá para garantir nem isso. Aqui tem que ser na pancada mesmo, é trabalho escravo. É aquela frase que o Bolsonaro gostava de dizer: quer emprego? Então não tem direito. Tem que escolher. O emprego ou é direito. É esse setor. Por que esse setor se impõe e ganha força? Porque nós vivemos uma situação de crise e decadência do sistema capitalista, que é uma coisa bárbara no mundo todo. Por que o problema da ultradireita no mundo inteiro? Porque a decadência do sistema, que está sendo agravada pela crise econômica que se abriu em 2008 e 2009 e não se fechou até agora, ela segue avançando. Nós vivemos hoje ainda uma situação de estagnação da economia no mundo. Essa situação torna o capitalismo cada vez mais incapaz de prover o mínimo para que as pessoas sobrevivam.
Não vivam bem, sobrevivam. Então, essa necessidade, essa crise do capital, é que impõe ao próprio sistema a necessidade de utilizar cada vez mais violência contra a classe trabalhadora, porque isso é uma parte da população que eles não querem nem continuar alimentando. É extermínio. É isso que expressa essa ultradireita que nós temos no país hoje. Ela surge dessa crise do sistema. Portanto, enfrentar esse setor não é uma coisa secundária. E parte dos crimes que o PT continua fazendo contra a classe trabalhadora, para além de se unir a um setor do grande empresariado, a chapa Lula-Alckmin tem toda, é emblemática, gente. A nova república foi governada no nosso país aqui numa alternância PT-PSDB. Agora estão os dois no governo, contra o Bolsonaro. Esses dois representam o quê? Toda a direita tradicional do país, todo o grande empresariado, o sistema financeiro, a indústria, os grandes empresários, e tem apoio da maioria do imperialismo. Esse é o governo que o Lula encabeça hoje. Esse é o governo que ele faz, que ele exerce contra a classe trabalhadora. E, do outro lado, esse setor que quer arrasar mais ainda o quarteirão, que é o setor da ultradireita, que foi derrotado nas eleições passadas, mas que segue organizado aí. E se quer o combate a esse setor de forma consequente, o Lula dá. Veja, teve a tentativa de golpe de 8 de janeiro, e qual é o membro da cúpula das Forças Armadas que está na cadeia? Tem um monte de gente na cadeia. Mas qual é o membro da cúpula das Forças Armadas? Porque esses caras foram cúmplices do processo. Quando não ajudaram diretamente, foram cúmplices. Não tem nenhum. Ele vai manter intacto essa estrutura golpista, que é que representa os militares, a cúpula militar no Brasil, para que os caras tentem de novo lá na frente. Só pode ser por isso. Mas essa covardia política é da natureza desse tipo de governo de conciliação de classes, que, para manter suas alianças com o grande empresariado, não ousa tocar nos instrumentos mais importantes de controle que o grande empresariado tem sobre a população, que são os setores armados do Estado. Né? Agora, e por outro lado, aplica uma política que é a política que responde às necessidades de reprodução do capital, de tentar retomar o crescimento da taxa de lucro do grande capital no meio de uma crise como essa que nós estamos vivendo. Por isso, a profunda degradação das condições de vida das pessoas, aumenta a exploração. Por isso o governo começa com o arcabouço fiscal, que é ajuste fiscal, cortar gastos públicos para poder aumentar repasse para banqueiro, eliminar direito dos trabalhadores, baratear o custo da mão de obra para aumentar o lucro dos grandes monopólios. Esse é o governo que o Lula executa no país neste momento, aplica no país neste momento. Bom, isso vai levar, evidentemente, a desgastes. Vai levar, de novo, como disse o Plínio, se a gente olhar um pouco para a América Latina, o que aconteceu no Chile, o que aconteceu no Equador, o que aconteceu no Peru, o que aconteceu na Colômbia, nós vamos ver que 2013 aqui foi um ensaio. O Brasil caminha para um processo de conflagrações sociais, porque as pessoas vão sendo levadas a uma condição de vida tão degradada que em algum momento explode. Qual é o problema, camaradas? A explosão social, a revolução, uma mudança no país que nós precisamos fazer no sentido de superar o capitalismo e avançar para a construção de uma outra sociedade, ela demanda duas coisas, fundamentalmente. Ela demanda força e demanda direção política. Força é o povo na rua. E quem constrói o povo na rua é o próprio capitalismo. Porque essa miséria que o capitalismo impõe, a humilhação, a violência, a vida das pessoas, cada vez mais, é o que faz com que, em algum momento, as pessoas explodam e se revoltem. E a rebelião popular, a insurreição popular, é uma primeira condição para que você possa fazer uma mudança na sociedade, porque o banqueiro, o dono do agronegócio, o dono da indústria, não vai entregar as propriedades que eles têm para o povo pela beleza dos nossos argumentos. Nós vamos ter que tomar na força. Por isso a mobilização é fundamental. Mas é preciso direção política para isso, porque só a revolta tampouco nos leva a canto nenhum, porque quem não sabe para onde vai, não chega a canto nenhum. Então, aí entra o problema da alternativa política, do crime que comete hoje o PSOL, todos os setores da esquerda do PT, que, veja, o PSOL nasceu rompendo com o primeiro governo do PT, porque o governo estava atacando os trabalhadores. E agora apoia o segundo governo do PT, que é pior do que aquele, tanto em nível do arco de alianças com a burguesia, como do programa econômico que está aplicando. Olha o giro à direita que dão esses setores. Isso significa abdicar da tarefa mais importante que a classe trabalhadora tem diante de si, que é construir uma direção política para a sua luta, para que ela possa, em primeiro lugar, enfrentar as questões concretas que estão aí. A CSP com Lutas lançou um processo de mobilização agora. Hoje está tendo manifestações que ainda são pequenas,
mas são manifestações contra o arcabouço fiscal do Lula, contra o marco temporal que os latifundiários fizeram aprovar no Congresso Nacional, com a cumplicidade do governo Lula também, né? E é preciso que a gente fortaleça esse processo. A luta em defesa das demandas mais concretas, do salário, da moradia, da saúde, da educação, contra essa política econômica que está aí, em defesa dos povos indígenas, contra toda forma de opressão, de discriminação que nós vemos crescer na sociedade, essa barbárie que nós vivemos, essa luta é fundamental, mas ela precisa avançar até questionar os limites do sistema que aí está. Nós precisamos de uma revolução socialista. O Plínio disse uma revolução, eu diria uma revolução socialista, que não só tome e leve adiante as tarefas de libertar o país do controle que o imperialismo tem sobre nós, o saque que é feito aqui no nosso país, mas que exproprie as grandes propriedades, trate de colocar no governo a classe trabalhadora através das suas organizações, para que se possa expropriar as grandes propriedades, os bancos, colocar tudo sob controle do Estado e sob controle dos trabalhadores, os bancos, as indústrias, nacionalizar as terras, para que os recursos que o país tem e a riqueza que é produzida pelo trabalho possa ser utilizada, em primeiro lugar, para garantir vida digna para as pessoas, e não para enriquecer meia dúzia de banqueiros lá em Nova York ou os monopólios que exploram a classe trabalhadora brasileira, sejam eles nacionais ou estrangeiros aqui no nosso país. Agora, isso demanda, para além da luta, da mobilização do povo, a construção de uma alternativa política. E ao esses setores da esquerda apoiar o governo, eles vão se abraçar a um governo que ataca os trabalhadores e abre caminho para o fortalecimento de quem? Da ultradireita, que está na oposição, dizendo que ela é a solução para os problemas. Então, desde esse ponto de vista, a construção da oposição de esquerda, que eu dizia, é uma obrigação mínima de qualquer organização que se diga da classe trabalhadora neste momento. Oposição de esquerda que combata politicamente o governo, sem deixar de combater a ultradireita que está aí, que trate de organizar esse campo de classe, que organize os trabalhadores para a sua luta, mas que trate de avançar na defesa de uma transformação mais profunda da sociedade. Nós precisamos de uma revolução socialista no país, que transforme o nosso país, que abra caminho para a construção do socialismo. Isso demanda construir um polo político consciente, uma direção política para a luta da nossa classe. Isso implica, eu sei que o Plínio tem uma opinião um pouco diferente da minha nisso, implica construir uma organização leninista que seja essa, que cumpra esse papel. Eu, para sacanear o Plínio falou do Trotsky, que falou da ferramenta para pegar o ferro em brasa. A ferramenta que o Trotsky sempre dizia que a classe precisa é um partido leninista, um partido revolucionário. Isso é a tarefa fundamental. Nós não temos esse partido construído hoje no Brasil. O PSTU se propõe a ser. É um ponto de apoio para isso, é um agrupamento de militantes, de quadros do país que se formaram nos últimos 40, 50 anos na luta da classe trabalhadora desse país, que tem como razão de ser da sua existência a construção dessa organização política. E é preciso que a gente avance. Né? Os setores que se reclamam da luta pelo socialismo, que querem, de fato, avançar no sentido da transformação da sociedade que a gente vive, nós temos que avançar. Desde esse processo de juntar todos que nós estamos agora para a luta. Agora é unidade de ação, vamos todo mundo, vamos enfrentar o arcabouço fiscal, enfrentar o marco temporal, mas, junto com isso, avançar na construção de uma alternativa revolucionária que possa ajudar a dirigir a luta da nossa classe para que a gente possa transformar esse país. Acabar de vez com toda sorte de exploração, de opressão, e para que todos nós e todas nós possamos viver como seres humanos que nós somos, nesse país e nesse planeta. Obrigado, Guilherme. Desculpa aí se eu passei o tempo, acho que eu passei um pouquinho aqui, perdão. Maravilha, então, né? Estamos aqui encerrando esse ótimo debate, esse ótimo papo, né, que tivemos sobre os 10 anos das manifestações de junho. Quero aqui agradecer o Zé Maria e também o Plínio, né, Sampaio Júnior. Lembrar que amanhã teremos mais outra mesa, né, com o Mauro Iazzi, Giovanni Alves, Alessandro Moura e Luiz Sérgio, que irão debater sobre o mesmo tema, mas conforme acho que vocês sabem, uma semana, né, de debate sobre os 10 anos das manifestações de junho. Então, quem puder assistir, né, compartilhar, né, o debate, né, a gente agradece. E então acho que é isso aí, né? Agradecer mais uma vez ao Zé Maria, ao Plínio. Lembrar, né, de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, compartilhe, comente o nosso trabalho.
compartilhe os nossos vídeos, curta a nossa página no Facebook, segue a gente no TikTok e no Instagram. Então é isso aí, pessoal. E fui.